Mas agora, conforme prometido, a gente conversa ao vivo aqui no nosso estúdio com o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wellington Luiz. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ariane. É um prazer enorme estar com você e com todos os seus ouvintes. O prazer é todo nosso, presidente. Tem alguns assuntos aqui para a gente conversar, muita coisa sai da Câmara Legislativa e falta tempo, sobram assuntos. Mas eu queria conversar com o senhor. A gente teve agora no domingo, por incrível que pareça, né, quase que ao mesmo tempo em que tivemos a notícia a respeito da política distrital, mas tivemos um afogamento, não é, de um jovem de 15 anos que foi encontrado no domingo à noite, lá no Lago Paranoá. Volta e meia a gente tem notícias de situações parecidas, não só no lago, mas em cachoeiras, piscinas, enfim, envolvendo crianças menores também. E aí a gente teve a notícia de que nos últimos dias o senhor apresentou um projeto de lei lá na Câmara Legislativa, criando a Política Distrital de Prevenção a Afogamentos, Conscientização e Segurança Infantil em Ambientes Aquáticos. Qual que é o objetivo, presidente, dessa proposta? A partir de que o senhor acredita que esse projeto pode ajudar a população por meio dos adultos, mas também por meio das próprias crianças e jovens a se proteger nesses ambientes, piscinas, enfim, lago, o que quer que seja? Mariana, primeiro lembrar que eu tive a felicidade de ser bombeiro militar, né? Durante aproximadamente 3 anos, ainda muito novo, entrei no bombeiro por volta de 20 anos de idade, e tive a infelicidade de ver muitos afogamentos, né? Uma profissão que nos deixa digno, mas também nos deixa lições, né? E essa foi uma que eu trouxe e trago para o resto da minha vida. E traz uma preocupação muito grande, porque é muito triste ver o resultado de um afogamento. Às vezes com morte ou com sequelas, com consequências gravíssimas, né, que acaba acontecendo. E a gente lamenta que o número aumenta. E, às vezes, quando é num lago Paranoá, um local aberto, por exemplo, talvez a ação do Estado ela consegue ser mais atuante. Mas quando é dentro de casa, aí é uma questão de consciência mesmo. Sim. Então, o projeto visa exatamente isso. Né, criar diretrizes, né, trazer essa discussão para o seio da sociedade e que a gente tenha noção do perigo que é aquilo que nos dá muito prazer. Entrar numa água, no rio, numa piscina, no mar, é muito bom, mas é preciso sair de lá, né? Então, se você não sair, infelizmente, o que é um motivo de uma alegria se transforma numa grande tragédia e muita tristeza. Então, nós estamos lançando um olhar diferenciado, chamando a atenção da sociedade para algo que tem, infelizmente, vitimado muitas e muitas famílias. Presidente, em que pé que está esse projeto? E quando a gente fala em uma política distrital, vocês trazem a proposta de atuar em várias frentes, não é isso? A ideia é essa, exatamente. São várias frentes. Precisam que seja em várias frentes para que a gente tenha aí o objetivo alcançado. O projeto já está tramitando nas comissões e a gente espera que ainda no mês de outubro, estourando o mês de novembro, a gente consiga aprovar. Tenho certeza, né, que é praticamente unanimidade na Câmara Legislativa, né, porque é um problema de todos nós deputados. Então, sim, o projeto foi de minha autoria, mas é nosso enquanto parlamentar, já que a gente visa atender as necessidades da população. Muito bem. Presidente, agora ampliando um pouco mais aqui a nossa conversa, já estamos andando por aí vendo decoração de Natal em muitos lugares, o ano está quase acabando, e tivemos um ano bastante intenso também na Câmara Legislativa, inclusive com a concretização do PPCub, que a gente tanto ouvia dizer, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que teve ali, foi permeado também por polêmicas, discursos a favor, discursos contrários a alguns pontos, mas que a gente só ouvia dizer e nunca saía do papel. Nesse ano saiu. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o PPCub e sobre outros destaques que o senhor traz deste ano, já fazendo um balanço de janeiro para cá, outubro, lá na Câmara Legislativa. Bom, primeiro, destacar que, para mim, é com muito orgulho que a gente votou e aprovou o PPCub. Você lembrou bem, tem uma década e meia que se discute isso, só para você ter ideia. No início de 2011, 2012, eu tinha sido indicado para ser relator do PPCub. Então, quantos anos passaram, quantas legislaturas, infelizmente não saiu do papel. Isso é lamentável. O projeto, quando ele é apresentado, ainda mais um projeto dessa magnitude, ele precisa ser votado.
necessariamente aprovado? Não, mas ele precisa ser votado. Tem que andar. A vontade do povo, por meio dos seus representantes, precisa ser manifesta e ser claro. Então não tem nada que justifique. Dia desse eu vi um projeto que tramita no Congresso Nacional, salvo engano, desde 1993. Caramba. É claro que os termos dele, no bom sentido, se tornaram imprestáveis, né? Então, quantas coisas mudaram de lá para cá? Então, assim, o PPCub é a mesma coisa. Então, teve que ser feito várias correções, ele tramitou, não há que se discutir, e eu ouvi algumas pessoas falando, Ariane, que era só dado. Só dado que a gente precisava esperar o quê? 2 décadas, 3 décadas? Então, acho que foi importante. Teve polêmica, teve discussão, mas isso é do processo democrático. Mas o mais importante, nós levamos para o plenário, votamos, na minha opinião, de forma acertada, aprovamos. Houve participação, né, de todos os deputados. Por exemplo, falar, mas porque o deputado da oposição ele teve a sua voz cesseada? Duvido, nenhum dos deputados, inclusive, questiona isso. Muitas emendas dos deputados de oposição e também dos deputados da base foram acolhidas. Então, 90 e tantas emendas foram acolhidas, né, algumas vetadas, outras não, mas houve uma participação efetiva da Câmara e nós entregamos para a sociedade, na minha opinião, uma lei que vai atender muitas necessidades da população, vai gerar emprego, vai criar áreas de lazer, vai criar postos de emprego. Então, muita coisa importante, né, vai acontecer com a aprovação do PPCub. Não tenho dúvida que deixa um legado extremamente importante, eu e meus colegas, né, por uma lei que Brasília precisava que fosse apreciada. E ainda mais ou menos aí nesse mesmo tema, presidente, a gente falou inclusive agora há pouco sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a LUOS. O senhor disse que vocês estão esperando apreciar essa lei que vai ser regionalizada, não é? Ainda nesse ano. Isso. A LUOS é mais ou menos o PPCub fora da área tombada, né? Então agora vamos discutir fora do centro de Brasília o que precisa ser ajustado, né, ao seu entorno. E é extremamente importante. Então, a cidade é dinâmica, então muitas coisas vão acontecendo, surgem novas oportunidades, né, novas ideias, e a gente precisa adequar a lei à realidade, e não o contrário. Então, assim, e isso a gente está fazendo. Então, a LUOS, eu acho que de forma muito inteligente, comandada pelo governador Ibanez e pelo secretário Marcelo, será regionalizada, será então por regiões. Então, nós vamos discutir numa primeira etapa, acredito, primeira, segunda etapa, provavelmente esse ano, e as demais o ano que vem. Mas a gente começa, assim, essa expectativa que a gente inicia a discussão da LUOS ainda no ano de 2024. Ela deve ser discutida por região administrativa ou por blocos de região? Por bloco de regiões. Por blocos de regiões. Exatamente. Por exemplo, estou falando hipoteticamente, Guará, Bandeirante, Parkway, né, então Cruzeiro, mais ou menos isso. Muito bem. E, presidente, também nessa esteira, o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o senhor até disse que tem havido algumas cobranças de que ele seja discutido nesse ano, por que ainda não foi? Mas está previsto só para o ano que vem, não é isso? Só para o ano que vem. Aí é um cuidado que o secretário Marcelo Vaz está tendo nesse processo para que não haja questionamento e de forma muito correta. Então haverá tramitação. Eu acho que passou da hora também, o PDOT deveria ser revisado de 10 em 10 anos, não está acontecendo, esse tempo não está sendo respeitado, mas tem uma tramitação que precisa ser obedecida e é o que nós faremos. Então, o secretário Marcelo Vaz está em constante contato com a Câmara, inclusive dizendo de que maneira está sendo feita as análises, os estudos no âmbito do Executivo, para quando chegar no Legislativo, seja um projeto mais ou menos arrumado, né, para que a gente possa apreciar. Então, o PDOT, se ele chegasse esse ano, com certeza as etapas que são exigidas por lei não seriam cumpridas. E aí, provavelmente, haveria questionamento. Então, vem o ano que vem e ainda no ano de 2025, a gente deve votar e aprovar o PDOT. Muito bem, 1h40, a gente está conversando ao vivo com o deputado distrital Wellington Luiz, ele que preside a Câmara Legislativa aqui do DF. Presidente, o senhor fez um pequeno apanhado, mas queria que o senhor fizesse um balanço.
foi um ano, ou está sendo um ano, a gente ainda vai fazer esse balanço mais lá para dezembro, mas está sendo um ano produtivo na Câmara Legislativa, na avaliação do senhor, em que a gente tem conseguido dialogar base, oposição, de maneira respeitosa, com propostas que realmente fazem a diferença na vida da sociedade. A gente falava também sobre a questão da Câmara Legislativa se colocando num lugar bastante atuante no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher, que é uma pauta super cara de todos nós e, enfim, a gente tem visto que a despeito de todas as campanhas, tudo que vem se tentando fazer, inclusive por parte do governo, da própria CLDF, ainda há muita gente que resiste em compreender, a gente ainda vê muitos crimes contra a mulher acontecendo. O senhor faz um balanço positivo, a gente consegue e tem conseguido neste ano encontrar diálogo e chegar a soluções importantes para a sociedade a partir da Câmara Distrital? Não tenho dúvida, Ariane. Vamos começar pela mais importante pauta da Câmara Legislativa, não é uma das, não é a mais importante, que é o combate à violência contra a mulher e a garantia dos seus direitos. Então, eu como pai, eu como filho, esposo, eu como cidadão, como político, como policial, entendo que a gente precisa mudar conceitos. E a Câmara está trabalhando muito forte. Você me pergunta, Wellington, você está satisfeito? Não. Apesar de ter trabalhado muito, enquanto ainda houver risco de um feminicídio que seja, para a gente é muito. Nada justifica. Ou a violência doméstica contra a mulher, que continua acontecendo. Então, a gente precisa trabalhar e trabalhar muito. Mas a Câmara está tentando fazer a sua parte. E não podemos esmorecer, porque tem mulheres lá fora que esperam por nós. Então, nós criamos também a lei do cadastro de homens violentos, vamos chamar assim, para facilitar o entendimento, onde a mulher vai ter acesso ao passado desse homem. Ao passado desse homem, da pessoa que ela está se relacionando, para que ela tenha pelo menos a informação. Nós vamos interferir na decisão dela? Claro que não é essa a intenção. Mas a gente quer dar a ela o direito de saber com quem ela está se relacionando. E aí é um direito de todos nós, né? Então, acho que isso é extremamente importante. A união da Câmara, eu acho que é algo exemplar. Pela segunda vez na história da Câmara Legislativa, nós conseguimos ter uma eleição para a mesa diretora e para as comissões, onde não houve um voto dissidente sequer. Um voto. Nesse caso, ainda teve uma peculiaridade. Os deputados pediram para antecipar a eleição. Então, a eleição aconteceu praticamente 6 meses antes do período previsto, o que demonstra claramente que a Câmara fala a mesma linguagem quando diz respeito ao direito da população. Temos as nossas diferenças, muitas, ideológicas, partidárias. E é bom que seja assim. Ainda bem que é assim, né? E essa pluralidade, ela facilita o diálogo. Então, temos sim. Agora, a gente consegue fazer prevalecer uma palavra que é fundamental, que é o respeito. O respeito entre nós parlamentares e, sobretudo, o respeito ao direito da população. Isso aí é o que é mais caro para nós. Então, Ariane, acho que a Câmara está tentando fazer a sua parte. Pelo segundo ano consecutivo, foi escolhido a Câmara mais transparente do Brasil, o que também nos dá muito orgulho, mas ainda não é o suficiente. Além de ser transparente, existem outras ações que são necessárias. Então, eu diria para você que a Câmara está no caminho certo, mas ainda há muito que ser feito. A Câmara está lotada todos os dias, nós somos procurados diariamente, todos os gabinetes, o que demonstra que a população tem confiança no nosso trabalho. Muito bem. 1h44. Esse foi o presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado distrital Wellington Luiz. Presidente, obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui a Nova Brasil. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ariane. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Fica com Deus. Um abraço.